Nós vivemos na época das cópias baratas da pirataria, e uma pirataria descarada, né? Que cresce cada vez mais. Mas nós ainda, e eu creio que você vai concordar comigo, nós apreciamos peças únicas, porque elas são valiosas, e um detalhe, elas jamais conseguirão ser copiadas. Elas são incomparáveis. Você conhece algo incomparável? Eu sou o pastor Sérgio Marcos, esse é mais um vídeo da Vida em Cristo. Inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página no Facebook, compartilhe com seus amigos, com o pessoal da igreja. Apocalipse Essencial é essa série e o assunto do vídeo de hoje é incomparável. Bom, existem tarefas que todos podemos executar, mas outras, e não poucas, somente alguns conseguem realizar. E tem ainda nesse funil algumas peças que são para especialistas. E essa tarefa que aparece em Apocalipse 5, do versículo 2 ao 5, é um exemplo disso. Veja lá Apocalipse 5, versículo 2. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, como nós vimos no vídeo anterior, um documento importantíssimo, talvez o mais importante da história, precisava ser aberto, precisava ser tirado os lacres que nele continham. Então, nesse documento está encerrado o episódio final da obra da redenção humana. Mas não havia ninguém especialista, qualificado, digno. E João, ele é tomado de uma grande comoção, ele fica muito emocionado, né? E não é para menos, porque ele vê aquele documento nas mãos de Deus e ninguém, nem no céu, na terra, debaixo da terra, pode se aproximar desse documento para descobrir o que ele tem. João sabe da gravidade daquele momento, né? Da solenidade que cerca aquele momento. Até que um dos 24 anciãos ali presente naquele lugar consola João, lhe apresentando o incomparável Cristo. Muito bem, João ele está em espírito, muito à frente do seu tempo, e recebe a notícia, né, de que o documento nas mãos de Deus não pode ser aberto por ninguém. Não há ninguém no universo. Tá? Apocalipse 5,3 diz: não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Eu estou sendo repetitivo de propósito. E nós aprendemos em escola dominical, né, que existem gênios. Eu aprendi muito isso, né, na escola dominical, mas também na escola comum, né, primeira série, segunda série, ensino médio, ensino fundamental, que existiram e existem pessoas geniais, né? Eu posso citar algumas aqui: Leonardo da Vinci, Gandhi, Thomas Edison, Isaac Newton, Albert Einstein, entre outros. Nós conhecemos também santos que foram assim geniais e impressionantes nas suas carreiras, né? Como Agostinho de Hipona, Madre Teresa, pessoas especiais que pontuaram a história com feitos extraordinários. Eles foram especialistas nas suas áreas, mas ninguém nesse tempo à frente de João, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, por mais genial, por mais santo, por mais sábio, por mais importante que tenha sido na história, ninguém é capaz de desatar os selos
e de abrir aquele documento. E aí vem aquela pergunta: por que só o Cordeiro de Deus? Por que só Jesus? Por que só havia só um que pudesse fazer isso? A dignidade para abrir esse documento exige uma perfeição absoluta. E nesse patamar só existe o incomparável Jesus Cristo. O ancião que se dirige a João qualifica, o Cordeiro como leão da tribo de Judá, a raiz de Davi e o que venceu. São 3 qualificações. Então vamos dar uma olhadinha rápida no significado dessas qualificações. Em primeiro lugar, leão da tribo de Judá. Jesus é da descendência de Judá e ao abençoar Judá, seu filho, Jacó profetiza acerca de Jesus, quando ele vier na sua segunda vez para reinar. Veja só o texto. Gênesis 49, versículo 9 e versículo 10. Judá é um leão novo. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Isso é uma profecia em Gênesis sobre a segunda vinda de Cristo como Messias vencedor para reinar sobre toda a terra. Por isso ele é chamado aqui em Apocalipse de o leão da tribo de Judá. A segunda qualificação, a raiz de Davi. Davi é filho de Jessé. E nessa profecia, em Isaías, capítulo 11, verso 10 e 11, se diz raiz de Jessé, que poderia também ser raiz de Davi, aludindo a Jesus também na sua segunda vinda como Messias vencedor para reinar. Está lá em Isaías 11, 10 e 11. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Versículo 11. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo. E por último, a terceira qualificação que o ancião dá a Jesus é aquele que venceu. Jesus venceu em sua primeira vinda e declarou a sua vitória em João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Pois bem, qual é a repercussão dessa ênfase que é dada a Jesus como o único digno no céu e na terra para abrir o documento que encerra as páginas finais da história da redenção? Qual foi o impacto que isso causou naquela época e deveria estar causando ou está causando hoje nesses nossos dias? Bom, no tempo em que Apocalipse foi escrito, e obviamente divulgado, lido, ensinado nas igrejas, predominava o quê? Um pluralismo religioso entre os gregos e a adoração ao imperador por parte dos romanos. Os gregos tinham um pluralismo religioso, milhares de deuses, e em Roma se adorava, além de alguns deuses, principalmente o imperador. Então, paralelo a essas duas correntes de pluralismo e adoração à personalidade, estava o judaísmo, que era tolerado pelos romanos e era, digamos, desprezado pelos gregos. Então a mensagem cristã era sobre um Cristo incomparável. Não se podia comparar Cristo com o imperador ou com os deuses romanos, muito menos com os deuses gregos. Ele estava acima de tudo isso. Ele era o único em toda a história da humanidade que poderia receber das mãos de Deus um rolo, um livro, um documento de propriedade da terra para que os juízos pudessem ser impetrados, e nós veremos isso nos próximos vídeos. Tá? Ele é o Senhor absoluto da história, por isso que Jesus não pode e não deve ser comparado com ninguém. Ao longo dos anos, as expressões religiosas
as religiões, os cultos, as seitas, as crenças, elas foram mudando, se ramificando, mas Jesus permanece incomparável. Hoje nós temos centenas, milhares de religiões, de fragmentos de religiões, de linhas, de correntes diferentes dentro de uma mesma religião. Mas Jesus continua incomparável. Por exemplo, os espiritualistas têm seus guias e gurus. E nós não questionamos aqui o mérito desses guias, desses gurus. Isso a gente não vai questionar. É uma coisa que eu sempre tive muito respeito pelas religiões e pelos religiosos também. Eu acho que todo cristão, evangélico, católico, não deve ver com desprezo, não deve olhar de maneira desdenhosa para com as religiões. Os santos católicos, por exemplo, os católicos têm lá os seus santos, que serviram ao próximo e serviram a Deus. São pessoas cuja biografia se encontra nos livros da história geral. Eu mesmo conheço muitos, já li a biografia de muitos. Existem, por exemplo, as religiões orientais que cultuam os seus ancestrais. Eu não vejo nenhum problema nisso, até porque eu me lembro com carinho do meu bisavô, que foi uma pessoa assim que eu conheci pouco, era adolescente quando ele faleceu, mas assim, eu trago uma doce lembrança dos momentos que eu tive com ele, com os meus avós também. Então, nada contra guias e gurus, santos católicos, religiões orientais, mas é importante lembrar que Jesus é incomparável. Por exemplo, para o judaísmo e o islamismo, Moisés e Maomé são reverenciados. O judaísmo reverencia Moisés e com razão, um dos maiores líderes da humanidade. Maomé tem o seu valor dentro do islamismo e eles têm um apreço impressionante por aquilo que Maomé foi e deixou escrito e ensinou. Mas eu chamo a sua atenção para a singularidade de Jesus Cristo. Se você é religioso, você sabe o valor que a Bíblia tem em questões espirituais. Ao comparar Jesus aos sumos sacerdotes, o escritor do livro de Hebreus, que é um dos livros da Bíblia, faz uma descrição precisa da singularidade de Jesus. Preste atenção, Hebreus 7, 26 a 28. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem a necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho, Jesus Cristo, perfeito para sempre. Não estou desqualificando aqui nenhuma religião, mas trazendo até você a verdade eterna de que Jesus é incomparável. Ninguém repete o que Jesus fez. Você não pode, por exemplo, compará-lo e equipará-lo com qualquer pessoa, por mais santa, justa, piedosa e poderosa que tenha sido nesse mundo. Jesus é singular. Dizem que as ondas da praia são todas diferentes. Não há uma onda igual à outra. Os flocos de neve também são únicos. Cada floquinho de neve é único. Não há dois iguais. As nossas digitais são incomparáveis e únicas e hoje são a nossa senha para muitas coisas. Por isso, eu quero te apresentar hoje esse Jesus incomparável. Pense nisso. Apocalipse capítulo 5, verso 5. Então um dos anciãos me disse: não chore, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu
para abrir o livro e os seus 7 selos. A morte ronda a nossa casa, ela ronda a nossa vida. Todos os dias relatos de mortes de pessoas doentes e saudáveis, novas ou idosas, homens e mulheres, ricos e pobres, chegam até nós. Para onde eles vão? Onde eles estariam? A resposta a essas perguntas, somente o incomparável Cristo pode nos dar. Só Ele é o Deus encarnado. Só Ele morreu numa cruz em seu favor. Só Ele ressuscitou dentre os mortos. Só Ele perdoa pecados. Só Ele nos conduz com segurança até o céu. Entregue-se a Ele hoje. Faça isso agora mesmo. A paz que você tanto deseja, o descanso que você tanto procura, a alegria que você perdeu, só pode obter no incomparável Cristo. Venha a Ele hoje, agora mesmo. Vamos orar. Pai, te agradeço por Jesus. Te agradeço pela Bíblia. Te agradeço pelo Apocalipse. Te agradeço porque aquilo que é essencial neste livro estamos trazendo a cada semana. E é essencial conhecermos o incomparável Cristo e a Ele nos entregarmos. Que essa pessoa que me ouve agora, se ela estiver triste, desanimada, desconsolada, perdida, talvez esteja, Senhor, sendo massacrada em seus sentimentos, sofrendo vergonha, decepção, ou talvez esteja vivendo um momento bom da sua vida, mas no seu íntimo sabe que falta alguma coisa. E isso que falta é o incomparável Cristo, que vai dar sentido à sua vida e que vai lhe dar certeza de uma vida eterna. Abençoa ela, abençoa a mim e abençoa todos que estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. É um prazer chegar até você. Curta a nossa página, deixe o seu like, e compartilhe. Se esse vídeo foi interessante para você, te ajudou na sua jornada espiritual, passa para frente, Comunique ele com outras pessoas e Deus te abençoe em nome de Jesus.